Voltamos e agora a gente vai falar dos pressupostos recursais, que nada mais são os requisitos para prover, para aceitar esses recursos trabalhistas. Então vamos lá. Vamos por partes, né? Que aqui agora tem bastante matéria para a gente estudar sobre os pressupostos. Primeira coisa, são os requisitos para validade dos recursos, ou seja, para eles serem válidos, né? Para eu interpor um recurso, eu preciso me atentar a esses requisitos. Então, ó, cabimento. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seu cabimento. Primeiro requisito, que é uma análise sobre a recorribilidade do ato e a adequação do recurso interposto. Ou seja, se a decisão objeto do recurso ela é recorrível e se a parte interpôs o recurso correto. Então, por exemplo, que foi proferida uma sentença e a parte entra com agravo de instrumento. É o cabimento? Não, não é o cabimento. Porque contra uma sentença cabe recurso ordinário, porque a sentença é um ato recorrível e o recurso ordinário é o recurso previsto para atacar a sentença. Então, esse é o seu cabimento. Quando eu falo para você, gente, ir lá no TRT contra um recurso ordinário, qual o cabimento? Qual o próximo recurso? Recurso de revista. Então, é o seu cabimento. Quando eu falo para vocês, gente, recurso de revista não cabe na execução. Aí, se foi proferida uma sentença na execução e o advogado ele interpõe um recurso ordinário, não tem cabimento. Esse recurso ele não tem validade, ele não tem o que? Um dos requisitos. Então, recurso cabível contra uma sentença na execução, agravo de petição. E aqui na vara, recurso de revista, recurso ordinário, tá? Então, quando a gente fala do cabimento, é sobre eles ser o recurso correto aqui. O segundo requisito de admissibilidade é a legitimidade, lá de acordo com o 996 do CPC, que o recurso ele pode ser interposto pela parte vencida, né? Ou seja, quem que pode interpor um recurso? A parte vencida. Quando fala parte vencida, é a parte que perdeu. É a parte que não está satisfeita com a sentença. Então, essa pessoa ela tem legitimidade para interpor um recurso. Ou por um terceiro prejudicado, por exemplo, nos embargos de terceiro, que é um terceiro que não tem nada a ver com o processo. Esse terceiro ele tem legitimidade para propor embargos de terceiro. Ou então até pelo Ministério Público, né? Se o Ministério Público ele atuou como parte ou fiscal da lei. Então, legitimidade é quem são as partes que podem interpor um recurso, por exemplo. O terceiro requisito, né, é o interesse recursal. Como assim interesse recursal? Ele está aqui, né, também lá no 996 do CPC, diz respeito que o recurso ele pode ser interposto também pela 996 não. O interesse processual ele tem requisito em valores. Ele está atrelado à sucumbência. Ou seja, há uma situação que foi desfavorável, né, criada por uma decisão a determinada parte. Então, se, por exemplo, se eu sou condenada ao pagamento de 100 mil reais, eu afirmo ter sido sucumbente e eu tenho interesse de recorrer. Se busco a condenação da empresa ao pagamento de 100 reais, mas a sentença condena ao pagamento de 90 mil reais, por exemplo, também sou sucumbente, porque a decisão foi desfavorável aos meus interesses, por não ter reconhecido a integralidade do meu pedido. É o interesse recursal. Deve existir o interesse recursal. Esse interesse deve ser proporcional. Interesse recursal. Outro requisito também famoso aqui nas peças, né, que vocês fazem no recurso ordinário é a tempestividade. O que é a tempestividade? É o tempo. Então, no processo do trabalho, o prazo recursal ele é marcado pela regra da uniformidade. Tá? Então, aqui na Justiça do Trabalho, nós temos o princípio da uniformidade dos prazos. Ou seja, que os recursos na Justiça do Trabalho, em regra, eles são interpostos no prazo de 8 dias para interpor e também contrarrazoar. A não ser né? Então, a gente tem um salvo aqui, né? A gente tem uma exceção a essa uniformidade, que são os embargos de declaração. Que os embargos de declaração, eles são opostos, é o diferentão aqui na Justiça do Trabalho. Eles são opostos em 5 dias. 5 dias, conforme o 897A da CLT. De resto, os demais recursos são interpostos no prazo de 8 dias. Então, situações excepcionais podem ocorrer em relação à contagem do prazo, claro, que pode tanto sofrer uma suspensão ou uma interrupção. Então, no caso de suspender, ele volta a ser contado de onde ele parou. Enquanto no caso de interrupção, o prazo recomeça
a ser contado do início. Então, para eu ter um recurso válido, para esse recurso ordinário ele chegar no TRT e ser modificada a sentença, que é o objetivo que a gente quer aqui, eu preciso interpor ele no prazo de 8 dias. 8 dias. E nós temos também a regularidade formal. O que é essa regularidade formal? A regularidade formal está atrelada ao preenchimento dos requisitos, né, do recursal, como por exemplo o OJ 120 do TST, que trata da falta da assinatura como um impeditivo para admissibilidade do recurso. Vamos lá para vocês lerem. A OJ 120 da SDI 1. Ó, vem comigo. Recurso à ausência de assinatura do advogado. Validade de assinatura. Verificada a total ausência de assinatura do recurso, o juiz ou relator concederá o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível. Então, tem que ter a assinatura do advogado. Nesses termos, pede deferimento, local e data, tarará. É mais ou menos isso que ele está falando aqui, que é a regularidade formal, precisa ter, tá? Então, a falta de assinatura é um impeditivo para esse recurso ser admissível. Então, caso as duas petições do recurso, por exemplo, lembra agora? Vamos lá, recurso ordinário, você faz a folha de rosto e a folha de razões. Em ambas, você escreve, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado ou AB. Lá na folha de razões é a mesma coisa. Tá, então, se as duas, né, petições não tiverem, tanto a de rosto quanto a de razões, a assinatura, o recurso ele será inadmitido. Ele não vai ser provido, porque é um dos requisitos de admissibilidade. Tá, mas caso uma delas apenas, só a folha de rosto ou a folha de razões, esteja assinada, não existe qualquer vício. Tá? Então, a gente teve até uma alteração em 2016, né, dessa J, que ele fez o quê? Ele concedeu o prazo de 5 dias para regularizar esse vício, antes de inadmitir de uma vez por todas. Então, isso pode até ser uma boa questão de prova, falando que o juiz ele rejeitou, ele negou, ele inadmitiu um recurso porque ele estava apenas com uma assinatura, ou então ele inadmitiu sem conceder o prazo de 5 dias. Essa decisão está correta e você vai ter que falar que não, porque a OJ 120 da SDI 1 ela fala que antes de inadmitir o recurso, o juiz ele tem que conceder, o magistrado ele tem que conceder um prazo de 5 dias para que seja sanada essa irregularidade, certo? Isso aqui é legal para cair em prova, hein? E um dos mais aqui que a gente mais faz questões, mais é cobrado na prova do AB é o tal do preparo. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Para a prova do AB é o pressuposto mais importante, com o maior número de súmulas do TST que devem ser conhecidas. E a gente vai passar por cada um deles, certo? Quando se fala em preparo, nos vem à mente a necessidade o quê? De um pagamento, de quantia. E o que é o preparo? Nada mais é do que as custas e o depósito recursal, certo? Então, ó, pode continuar o pagamento de custas processuais e depósito dependendo de quem? De que é o recorrente. Caso o empregado, lembra disso, caso o empregado, funcionário, é quem vai entrar com o recurso que seja recorrente, no caso é quem vai entrar com o recurso ordinário, ele realiza apenas o quê? Pagamento das custas processuais. Então, reclamado, reclamante, né? O empregado, ele entra com recurso ordinário, ele faz apenas as custas que forem fixadas na sentença. Sendo o empregador o recorrente, quem está entrando com recurso ordinário, ele realiza o pagamento das custas mais o depósito recursal. E esse valor ele é fixado pelo TST, havendo um limite por recurso que é fixado por aquele tribunal. Então, a depender do recurso, o depósito pode ser de quase R$9.000, por exemplo, o recurso ordinário, ou R$18.000, no caso de recurso de revista. Tá, Sai, o que acontece com a ausência do preparo? Quando a gente tem o quê? A ausência desse preparo. Pessoal, a ausência do preparo, seja das custas ou do depósito, gera inadmissão por deserção. Quer dizer que esse recurso ele vai ser deserto, que é um nome técnico que certamente vai aparecer na sua prova do AB. Então, quando ele fala que o recurso ele é deserto, por que ele é deserto? Porque falta o
preparo, falta as custas ou falta o depósito recursal. A reforma trabalhista, ela trouxe importantes alterações no 899 da CLT, que a gente já até falou dele aqui, né? E altera algumas situações e isenta outras, conforme a gente vai ver agora. Então, vamos lá. E se quem que faz, né? Quem que está, por lei, permitido fazer o depósito recursal pela metade? Vamos lá no 899. Olha, já estou até com ele aberto aqui. Abre na sua CLT, porque aqui vai cortar para você. 899, lá no parágrafo 9º. Parágrafo 9º. E eu quero que você grifa depósito recursal pela metade, tá? Para você bater o olho e saber que essas são as pessoas que recolhem o depósito pela metade. Quem são? As entidades sem fins lucrativos, empregadores, tá, pessoal? Não é empregado. Lembra que depósito recursal, somente quem faz é o empregador. Então, empregadores domésticos também fazem depósito recursal pela metade. Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Tá, eu tenho que gravar quem é que faz o depósito pela metade? Lógico que não, meus amores. Tá? Lógico que não, só fiquem atentos, porque a banca pode falar que é o empregador doméstico, que é o microempregador, e você só precisa lembrar do artigo 899, parágrafo 9º, que é quem faz o depósito pela metade. Se eu não me engano, até no seu índice remissivo vai estar aí, depósito recursal pela metade. Então, esses são os que fazem o depósito pela metade, permitido por lei. No parágrafo 10, nós temos quem são isentos. Quem, apesar de ser empregador, empresa, não faz o depósito recursal. Quem não faz? Então, ó, parágrafo 10, são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita. Então, a empresa ela é beneficiária da justiça gratuita. Ela vai recolher ela vai fazer o depósito? Não, ela é isenta. As entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então, vamos lá. Você vai interpor um recurso ordinário e o seu cliente é a empresa. É o empregador. É o empregador. Só que fala que ele está em recuperação judicial. Se ele está em recuperação judicial, nesse caso, você vai colocar o depósito recursal? Não. Você não coloca o depósito recursal. Porque empresas em recuperação judicial, elas são isentas. Então, você só precisa lembrar disso, que tem um artigo que trata quem não faz depósito recursal, quem são os isentos, e quem faz, mas pela metade. É isso que você precisa saber. Certo? Voltando aqui, tá? Além disso, pessoal, o depósito recursal, ele não mais será realizado na conta vinculada ao FGTS, como era antigamente, devendo ser realizado em conta vinculada ao juízo, com a correção pelos índices da poupança, conforme o parágrafo 4º, podendo ainda ser substituído por uma fiança bancária ou um seguro garantia judicial. Vamos lá para a gente ler isso aqui? Tá lá no 899, parágrafo 4º, ó. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Isso aqui sofreu uma DIN, tá? Que é uma ação direta de constitucionalidade. Mas porque ele falava que era direto do FGTS, então não mais, tá? Então com a relação com os índices, vai ser em conta vinculada ao juízo com correção pelos índices da poupança, tá? Deixa eu ver aqui que nós tivemos uma importante novidade também. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui não. O parágrafo 5º foi revogado com a reforma trabalhista. Cadê o parágrafo 11? Parágrafo 11 da reforma. O depósito recursal poderá ser substituído. Aqui embaixo nos comentários eu vou deixar uma mudança dessa DIN para vocês darem uma olhada, tá? Nada que vai prejudicar ou cair na prova de vocês, não. Isso aqui é mais da prática, mas eu vou deixar aqui embaixo. Ó, parágrafo 11. O depósito recursal poderá ser substituído. Então, pode ser que a banca cobre uma questão perguntando isso para vocês. Se o depósito ele pode ser substituído por algum outro meio de pagamento. E ele pode ser substituído por uma fiança bancária ou um seguro garantia judicial, tá? Não se esqueçam disso. Bom, dito isso aqui, nós temos algumas súmulas importantes. Vamos lá. Deixa eu ver que eu acho que eu coloquei aqui. Isso. Vamos lá para a súmula 161 do TST. Súmula 161 do TST, ainda tratando do depósito recursal, né? Ou seja, do preparo.
Depósito. Condenação, pagamento em pecúnia. Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito que trata no parágrafo 1º e 2º do 899, tá? Então, ele prevê que o depósito recursal, ele somente vai ser necessário quando o recurso tiver por objeto uma decisão que tem o quê? Condenado ao pagamento de uma quantia, ou seja, uma quantia, uma condenação pecuniária. Súmula 128 do TST. Então, ó, súmula 128. É ônus da parte, depósito recursal. Ó, inciso 1. É ônus da parte recorrente, que está interpondo o recurso ordinário, efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingindo o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. Inciso 2. Garantido o juízo na fase executória, a exigência do depósito para recorrer de qualquer decisão viola o artigo tal. Havendo, porém, elevação do valor do débito. Isso aqui é lá na fase de execução. Havendo condenação solidária de 2 ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais. Quando a empresa que... Não gosto quando esse artigo ele não abre tudo, ó. Inciso 3º é bem bom pra gente dar uma lida. Nossa, aqui tá ruim, aí não sei se vocês vão conseguir ver. Vou abrir aqui o inciso 3º, ó. Abram aí, tá? Na sua CLT pra você acompanhar. Súmula 128, inciso 3º agora. Pausa a aula, abre aí pra você ler comigo. Havendo condenação solidária de 2 ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. Então, se houve uma condenação de 2 ou mais empresas, só que só uma fez o depósito recursal, nesse caso, isso vai se estender para as outras demais, né? As outras não precisam também efetuar o depósito recursal, porque uma vai aproveitar a todas, tá? É isso que a súmula tá falando aqui, súmula 128. Mas tem mais. Então, ó, a súmula 128, ela trata então dos limites, tá? Do depósito recursal, que são 2. O valor da condenação e o valor máximo fixado pelo TST para o recurso. Deixa eu ver, súmula 245 do TST. Coloquei todas para vocês e eu vou ler todas. Súmula 245 do TST. Tem muita súmula aqui. O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso, ou seja, se for recurso ordinário, 8 dias. A interposição antecipada não prejudica a dilação legal. Eu posso interpor recurso com o depósito? Não. De forma antecipada? Pode, não prejudica. Zero problemas aqui, tá? Mais uma súmula. Então, só para explicar o 245 para vocês. Geralmente, pessoal, os recursos, eles estão interpostos no último dia. Né? Então, o advogado tem um prazo de 8 dias. Geralmente, ele deixa para o último dia para interpor o recurso. Oportunidade em que também é comprovada a realização do depósito recursal. É o mesmo prazo. Só que se houver uma interposição antecipada, o advogado resolveu interpor no primeiro dia. Mas se houver, então, essa interposição, também deverá ser antecipada a comprovação do depósito? Não, é isso que ele fala aqui. Então, a súmula afirma que a parte continua tendo até o último dia para comprovar a realização do preparo, não havendo a necessidade de antecipar ele. Então, tudo bem antecipar o recurso, são 8 dias. A parte antecipou o recurso. Não quer dizer que ela também tem que antecipar o depósito recursal. Ok? Súmula 426 do TST. Vou abrir aqui que eu consigo ler de uma forma toda. Aqui. Nos dissídios individuais, o depósito recursal será efetivado mediante a utilização do Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social, nos termos do 899, parágrafo 4º e 5º. Admitido o depósito judicial realizado na sede do juízo, à disposição deste na hipótese da relação de trabalho não submetida ao regime do FGTS. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, o depósito recursal, ele deve ser realizado por meio de uma guia, que é a guia do FGTS, né? E informações da Previdência. Somente não será utilizado essa guia se a relação jurídica em questão,
tá? Se a relação discutida aqui não for submetida ao regime do FGTS. Então, nesse caso, se não for submetida ao FGTS, a hipótese do depósito será feita por uma guia bancária comum, tá? Vamos lá, para terminar o assunto do depósito. A OJ 140 da SDI1. OJ 140 da SDI1. Acho que a gente até já abriu ela aqui, né? Mas olha só, OJ 140. Então, não, essa OJ ela é muito boa, tá, pessoal? Inclusive para cair em prova. Então, ó, em caso de recolhimento insuficiente das custas ou do depósito, tá? Grifem esse somente, pelo amor de Deus, para vocês entenderem. Então, foi recolhida de forma insuficiente as custas processuais e o depósito. Somente haverá deserção, lembra que a deserção, quando não há o recolhimento das custas, né, e do preparo, somente haverá deserção do recurso se concedido o prazo de 5 dias, previstos lá no parágrafo 2º do 1007 do CPC, o recorrente, que foi quem interpôs o recurso, não complementar ou comprovar o valor devido. Prestem bastante atenção aqui, que essa OJ ela é fresquinha de 2017. Ela prevê a necessidade de intimação do recorrente para complementar o valor das custas ou depósito recursal, caso tenha sido realizado de forma menor. Então, deverá o recorrente, ele vai ser intimado para complementar no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Cuidado apenas com um detalhe aqui. Se não houver preparo, se não houver de jeito nenhum, não houve custas, não houve depósito, o recurso, ele será imediatamente reconhecido como deserto. Imediatamente, tá? Essa concessão do prazo é apenas para uma complementação. Ou seja, vamos supor que o advogado, sem querer, ele digitou errado. Era para ele recolher R$300 de custas. Só que na hora da digitação, a gente sabe o que acontece, foi só 30. Desses R$300 foi só 30. Nesse caso, houve as custas, mas de forma o quê? Insuficiente. Então, o juiz ele não pode logo de cara falar, não, esse recurso ele é deserto porque não houve o recolhimento correto das custas. Não, ele tem, é uma obrigação dele, abrir o prazo de 5 dias para o advogado falar, nossa, foi sem querer, né? Não vi aqui, porque isso acontece. Então, tomem cuidado só com esse detalhe, tá? Se não houver nenhum preparo, o recurso ele vai ser imediatamente deserto. Agora, se for recolhido de forma, não foi de forma integral, aí o juiz ele é obrigado, então, a conceder, nesse caso, os 5 dias, tá? Ó, pra gente encerrar essa parte do preparo aqui, pra gente encerrar, pra recapitular, pra vocês entenderem. Então, ó, preparo, o que é o preparo? As custas processuais e o depósito recursal. Custas processuais fixadas na sentença e aos 2% do valor da condenação, valor da causa, valor do acordo. Lembra que vocês colocam no recurso ordinário? E elas são pagas por empregado e empregador. Empregado e empregador. Tanto faz, tá? Depósito recursal é um valor máximo fixado pelo TST. Não há depósito em valor superior à condenação. Somente os empregadores realizam, somente empregador. Entidades filantrópicas estão isentas, entidades sem fins lucrativos pagam metade. Então, para você saber quem são os empregadores isentos, parágrafo 10. Quem recolhe pela metade, parágrafo 9º do 899 da CLT. Certo? Vamos lá, para a gente estar quase encerrando o assunto de recursos. Regularidade de representação. O que é essa regularidade? Mais um pressuposto aqui, tá? E o último. O que seria essa regularidade de representação? Está prevista lá na súmula 383 do TST, que ela foi alterada em 2016, em que o recurso ele deve ser interposto por advogado com procuração nos autos, caso a parte não se tenha valido do jus postulante. Então, se ela não se valeu do jus postulante, o advogado tem que estar com a procuração nos autos. Então, se a parte optou por contratar um advogado nesse caso, a procuração ela deve estar o quê? Nos autos, salvo, e aqui vem uma exceção, salvo na hipótese do mandato tácito.
que é uma hipótese em que o advogado ele não tem uma procuração formal, mas ele tem a sua representação comprovada na ata da audiência, por exemplo, na qual consta o nome dele, o número da OAB, tá? Pessoal, excepcionalmente admite a interposição de recurso sem procuração. Excepcionalmente, tá? Para evitar o quê? Prescrição, decadência ou preclusão. Nesses 3 casos, então, para evitar, prestem bastante atenção, para um advogado ele interpor um recurso sem a procuração, 3 casos. Para evitar a prescrição, para evitar a decadência ou a preclusão. Isso está lá no 104 do CPC. Então, devendo o instrumento ser juntado em 5 dias, ou seja, a procuração ser juntada em 5 dias. Prorrogável por mais 5 dias. Não sendo cumprido isso aqui, o recurso ele vai ser inadmitido na hora. Ou as contrarrazões também vão ser retiradas do processo, tá? Por se considerar a alteração importante, nós temos a súmula, vamos ler a súmula 383 do TST. Ó, inciso 1. É inadmissível, em instância recursal, o oferecimento tardio de procuração, ainda que mediante protesto, já que a interposição do recurso não pode ser reputada ao ato urgente. Inadmissível a fase recursal. Não é essa daqui, não. Peraí. É porque mudou a redação. Deixa eu ver se esse aqui é o do 104. Não, é a súmula 383 do TST. Dá uma olhadinha que eu tô com a redação antiga aqui nela, tá? Mas abram aí, a súmula 383 do TST. Que ela vai falar que é inadmissível recurso, né, firmado por advogado sem procuração. Dela vai falar em caráter excepcional, admite que o advogado... Isso aqui tudo que eu falei pra vocês, tá? Tem que estar aí essas exceções, certo? Então, essa é a regularidade de representação. O advogado ele não pode, de forma alguma, interpor um recurso sem a procuração, a não ser naqueles casos excepcionais, tá? Então, não se esqueçam disso. Quais são? Para evitar prescrição, para evitar decadência e para evitar preclusão. E aí, nesse caso, ele vai fazer uma procuração formal, né, com a sua representação comprovada na ata da audiência. Certo, meu povo? Ó, falta a gente falar do juízo de mérito e dos efeitos. Vou dividir essa aula em 3 para não ficar tão cansativo. Então, mais um bloquinho aí de quase 30 minutos e eu volto daqui 10 minutinhos, aperta o play já para a gente encerrar esse assunto.